Olá, boa noite. Como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 1 ao 27. Eu não vou ler todo o texto, vou dar o título do texto, que é a ressurreição de Lázaro, e vou pontuar os versículos. Depois você lê, para o vídeo não ficar muito longo, você lê na sua Bíblia e vai meditando no que eu vou estar falando. Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. E é importante você saber que Lázaro significa, o nome de Lázaro significa Deus ajudou. Marta significa quem fica amarga. Maria é exaltada ou forte e forte. Betânia, onde acontece o cenário, é a casa do aflito. Judéia, terra dos judeus. Jerusalém, habitação de paz. 15 estádios significa 2.775 metros. E pedra na sepultura significa ali um selo, né? Então veja que nós temos aqui uma narrativa do que aconteceu na cidade de Betânia aos 3 amigos de Jesus. E Jesus ali por perto não foi, como Marta solicitou e Maria também, socorrer o irmão enfermo. Porque Jesus já sabia desde a eternidade que aquele tempo chegaria. E Jesus ele diz aqui que Jesus ele fala que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Está lá no versículo 4 do capítulo 11 de João. Depois você lê e medita nisso. Então a enfermidade de Lázaro não era para a morte. Era como se fosse um arauto, um anúncio, um prenúncio, um aviso, um cumprimento. Jesus ele estava dizendo aqui, olha, mas é para a glória de Deus, acalma, aquieta, fica tranquilo, não vai acontecer nada, ele vai voltar à vida. Ele não diz isso, nas entrelinhas está explícito isso. Porque Jesus, ele estabeleceu na eternidade, antes da fundação do mundo, que ele seria glorificado através desta cena, deste episódio. Então veja, alguns cientistas, eruditos, arqueólogos, estudiosos da Bíblia, escribas, eles concluem mais ou menos a semana milenar, que é a semana dos 6 dias da criação, mas o 7º dia como descanso, porque o Salmo 90, eu fiz algumas anotações aqui, os Salmos 90, versículo 4, e 2 Pedro 3,8 diz que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Então, para nós entendermos um pouco o que aconteceu com Lázaro, Maria e Marta, Jesus lá em Betânia, nós temos que entender isso, o tempo escatológico, cósmico, kairos de Deus, e não o nosso tempo, ou ver com a vista, nós temos que ver por fé. Então Jesus aqui ele disse, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus vai ser glorificado através dela. Então nós vemos aqui situações em que alguns homens estudiosos da palavra definem que a Bíblia ela teve 3 eras. Primeiro a era dos gentios, que compreende de Adão a Abraão, 2000 anos aproximadamente. Eu prefiro usar 2000 anos, porque Deus é preciso. Eu não sou Deus, mas eu prefiro acreditar assim. Depois tem também de Abraão até Jesus, a sua morte com 33 anos, considerado também 2000 anos, que é a era do povo judeu. E de Jesus, da sua morte e ressurreição, ascensão ao céu, começa a era da igreja. Então, havia povo gentil, sem lei, sem Deus, né? E havia o povo escolhido de Deus, que são os judeus.
E agora a chance foi dada para um lá atrás, depois no meio, e agora por último, Deus estabeleceu um povo que ele mesmo fala que tanto pode ser judeus como gentios, servos, escravos, livres, homens e mulheres. Então Deus agora, nessa terceira era, ou nos 2000 anos finais da era, finais dos tempos, né, da terra, compreendendo os 6 dias da criação como 6.000 anos, Deus ele está dando a oportunidade de tanto judeus como gentios, para classificar em duas, ou judeus e gregos, como antigamente falavam, porque só existia na ótica de Deus esses dois povos. Então aqui não se trata de nações, alemães, portugueses, franceses, americanos, não. Aqui fala de povos, no sentido da humanidade. Tinha um povo gentil, desse povo gentil Deus chamou Abraão e levantou um povo, né, judeu, pela descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ali um povo escolhido por Deus para ser o seu povo de propriedade exclusiva. Aí Deus fez o que? Hoje, em Cristo Jesus, ele une os gentios com os judeus, reconcilia o homem pecador através da cruz de Cristo e salva o homem através da fé em Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E ele estabeleceu que a salvação é através do seu Filho. Só que ele não determinou um povo como sendo judeu ou gentios. Não, agora é um novo Israel. Então pode vir gentios, pode vir judeus, pode vir ateus, pode vir quem quiser. Basta confessar e receber Jesus como Senhor e Salvador. E a palavra diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então a terra, ela se dividiu em 2000 anos de Adão a Abraão, 2000 anos de Abraão a Jesus até sua morte, e 2000 anos da morte de Jesus, ressurreição e ascensão, 2000 anos até o fim dos tempos. Isso compreende os 7 anos da grande tribulação. E depois teremos o 7º ano, o 7º dia da criação, que é o 7º milênio, que é o milênio de Cristo. Para que no final desses 1000 anos com Cristo, o império volte tudo para Deus e Deus seja tudo em todos, como sempre foi, em nome de Jesus. Amém? Então, de Adão a Abraão, 2000 anos, de Abraão a Jesus, 2000 anos, de Jesus até o fim desta era, 2000 anos. E o que Lázaro tem a ver com isso? Lázaro, ele é a personificação dos 4000 anos. Por isso Jesus não foi socorrê-lo. Por isso Jesus esperou mais 2000. Entende agora? Os 2 dias que Lázaro estava enfermo, de Adão a Abraão. Os 2 dias que Jesus demorou para ir lá, era a espera de 2 dias. Era o tempo judeu, era a era dos judeus, de Abraão a Jesus. Ele tinha que esperar os 4 dias. Veja que Lázaro representa a ajuda de Deus a um povo que ele reservou para a salvação. Então, quando Jesus vai, ele tira a pedra, é um selo aquilo, como se Deus estivesse dizendo assim para nós espiritualmente: olha, está selado, é só depois de 4000 anos que Jesus virá. Tudo aconteceu ou vai acontecer, mas a pedra está lá. Lázaro, que tem por significado o nome Deus ajudou, ou Deus ajuda, como você queira, ali a ajuda de Deus chegou. E o selo de Deus, a porta, foi liberada. Ou seja, o Messias chegou, o Filho de Deus estava na terra, a luz do mundo. E Jesus ali, ele está dizendo também que Lázaro, ele tipifica o tempo gentílico de Adão a Abraão e também o tempo da lei de Abraão a Jesus. Uma lei enferma, uma lei doente, não da parte de Deus, mas porque os homens a contaminaram, a infringiram, a desobedeceram. Uma lei atada
toda enrolada até a cabeça. Descreve o texto isso, que ele estava todo enfaixado com um lenço na cabeça, ou seja, não é aquele lenço que Moisés colocou para a glória não sair, para não assustar as pessoas, né? Mas era um lenço para que aquela lei já não tinha condição mais de ver nada, de entender nada, era um lenço de cegueira, era como se fosse uma venda mesmo. E Jesus manda tirar isso, solta, a luz do mundo chegou, a lei que estava enferma, o tempo que estava sendo aguardado, tudo se cumpriu. E Jesus ali, para cumprimento da lei, vai até os 33 anos, quando ele morre, é crucificado. Ali ele está estabelecendo a lei, mas ele estava mostrando para aquelas pessoas que aquela enfermidade da lei, o não cumprimento da lei, a não obediência a Deus, ela não seria o peso, o jugo para salvar, mas sim com a sua existência, o seu nascimento, a sua chegada, o cumprimento dos 4 dias da criação, ou os 4.000 anos que haviam se passado, a luz do mundo voltou à terra, a esperança voltou à terra. Não vem mais debaixo da lei para cumprimento da lei, mas sim dos mandamentos e ordenanças de Cristo Jesus. E isso ali estava sendo prenunciado. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso vai acabar quando eu ressuscitar e voltar para meu Pai. Eu vou estabelecer uma nova aliança, um novo pacto com vocês. Basta vocês crerem em mim. Jesus, ele dizia, eu vim para cumprir a lei. Então não é isso que vocês devem fazer, cumprir a lei, mas eles não tinham condições. A lei na vida do povo judeu já estava corrompida. A lei já estava ferida, enferma, adormecida, esquecida. Então Jesus traz a sua luz ao mundo. E agora nós aguardamos os tempos finais. 4.000 anos se passaram até Jesus, simbolizando ali, ele dizer que Lázaro dorme. Nós podemos dizer assim, não que isso tenha acontecido, mas Jesus acordou depois de 4.000 anos. Mas na verdade ele não dorme, não cochila, não dormita, nem nada. E a Bíblia fala, em algum texto aqui que eu vou te mostrar, lá em Êxodo 12, 3 e 6, fala-se que se deve guardar o cordeiro até o 4º dia para ser imolado. Veja só, Deus estabeleceu a Páscoa lá em Êxodo 12, no 10º dia do 1º mês, separa o cordeiro, mas só vai imolá-lo 4 dias depois. Por quê? Porque não estava chegando o tempo ainda. E em Lázaro chegou o tempo. Jesus nasceu e morreu e ressuscitou. Então Deus está dizendo, olha, até o 4º dia não imola, deixa ele separado, é para o 4º dia imolar, ou seja, no 4º dia da criação, ou 4.000 anos, Jesus seria sacrificado na cruz do Calvário. Não 2.000 depois de Adão, ou 1.000 anos depois de Abraão, não. É nos 4 dias, nos 4.000 anos, ele seria imolado, ou seja, crucificado. Então veja, Deus lá em Êxodo já prenunciou isso, Lá em 1 Pedro 1,20 diz que Jesus Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Não é uma coisa assim que a gente fala, coitadinho, nossa, por que fizeram isso, por que fizeram aquilo? Essas coisas já foram vistas por Deus, acertadas com Deus, combinadas com Deus para serem realizadas. Deus não está na dimensão do tempo que nós. Em Apocalipse 13:8 diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Olha só. Desde a fundação do mundo. Então a semana milenar de 6.000 anos, ela é dividida dessa forma. 1.000 anos é o milênio. Quando a terra toda, Jesus voltar nas nuvens, voltar lá em Jerusalém, em Meguido, para
contra as hostes do mal, o anticristo, onde ele será aprisionado e os seus demônios destruídos. Ali ele vai para o descanso de Deus, que Deus descansou no 7º dia, ou no 7º milênio, ou no 1000 anos depois dos 6.000 da terra. Então está tudo muito claro isso, né? Tivemos essas 3 eras, como eu já falei, eras dos gentios, eras dos judeus e agora a era da igreja. Nessa igreja, qualquer um que confessar Jesus Cristo como Senhor e soberano Salvador de suas vidas, qualquer um que declarar receber Jesus como seu Senhor de forma consciente, será salvo. Então agora é a era da igreja. Deus está trazendo de judeus e de gentios um povo, um novo Israel. Deus se diz na palavra e é o Senhor dos exércitos de Israel. Então Israel não acabou. Existe uma nova configuração do Israel, que outrora era um povo. Não eram os gentios e os judeus, era só os judeus. Mas agora a Bíblia fala que há um novo Israel, e esse novo Israel é em Cristo. E Deus continua sendo o mesmo Senhor dos exércitos de Israel, como o novo Israel. Não há um término, há uma continuidade. Jesus, com 4.000 anos, nasceu, padeceu, morreu, foi crucificado para cumprir tudo que a seu respeito estava escrito. E hoje ele está à direita do Pai na glória, na eternidade lá já, esperando a gente. Por promessa, ele disse que nós estaríamos lá, que ele ia preparar lugar. Então nós precisamos entender isso, que há tudo uma cronometragem, há todo um monitoramento. Não foge ao controle de Deus absolutamente nada. Agora, esses 3 povos, né, ou 3 eras, gentios, judeus e a igreja, fazem parte, né, em Cristo Jesus é um só. Não tem judaísmo, não tem nem cristianismo genérico como a gente vê aí. Não, tem discípulos de Jesus Cristo, que são aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Estes estão no livro da vida do Cordeiro com seus nomes anotados. Estes serão salvos. Então é preciso atentar para isso. Não existe um 4º povo, aquele que não quer ser judeu e nem quer ser cristão. Não existe um 5º povo. É tudo. Jesus, quando ele morreu, ele se tornou, de unigênito Filho de Deus que era, ele se tornou primogênito de povos, tribos, nações, raças e línguas. Por quê? Porque nesses lugares, nesses territórios, nessas nações, haverão pessoas que Deus vai fazer o convite e elas vão aceitar. E elas vão sair daqui, dessas nações, raças, povos, tribos e línguas, para serem o novo Israel. Para o Senhor dos exércitos de Israel continuar com o seu plano de salvação de um povo. Veja só. Antes, o rei Jesus deve cumprir tudo o que estava escrito a seu respeito. 4.000 anos depois, ou 4 dias que Lázaro dormia, a luz de Deus brilha novamente no mundo. Jesus é a nova aliança de um povo que ouviu a voz de Deus e se rendeu. 4.000, conta-se de Abraão até a morte de Jesus, com 33 anos mais ou menos. De lá para cá esperamos os últimos 2.000 anos da terra. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Então Lázaro representa a ajuda de Deus para um povo, para a humanidade, porque esta palavra ia chegar para mim e para você como está chegando. Essa narrativa de Lázaro em Betânia, na aldeia de Maria, essa Maria, olha só o que Jesus espera, quer ver? Eu vou te falar aqui. Marta, Jesus ele diz assim, ó, Lázaro está morto. Ele diz, bom, Lázaro está morto, porque os discípulos acharam que ele estava dormindo e estava salvo, mas Jesus fala, não, ele morreu mesmo. E ele estava cheirando mal, e Jesus ele tinha que esperar isso para as pessoas acreditarem que aquilo era impossível. Uma ressurreição, um milagre acontecer, a não ser que fosse o Filho de Deus. Qualquer outra pessoa não conseguiria fazer Lázaro nem virar zumbi nem nada.
Mas Jesus, pelo poder da ressurreição e da vida que o Pai lhe confiou, estava nele, ele disse, Lázaro, sai para fora, e ele saiu. Então veja que interessante. Jesus diz, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele não fala, vou tentar, não, ele fala, eu vou. Né? Lázaro está morto. E Jesus fala assim, ó, e folgo, ou seja, eu me alegro por amor de vós de que eu lá não estivesse. Porque ele amava tanto que se ele estivesse lá, as pessoas pedindo para ele, ele não ia recusar. Talvez não deixasse morrer, ou morreu naquela hora, ressuscitava naquela hora, mas o plano macro de Deus é que 4.000 anos precisava passar. Tinha um tempo cronometrado de Deus para quando a coisa fosse acontecer. Lázaro já estava na eternidade, escrito, determinado, que ia passar por aquilo e Jesus ia chegar no momento certo para fazer a coisa certa. 4 dias já estava na sepultura. Agora, olha aqui que interessante. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lindo. Mas olha como ela faz. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus simplesmente fala, olha, ele não fala, Martinha, vem aqui, ele fala assim, ó, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Por quê? Porque já foi uma coisa acertada aqui. Isso iria acontecer naquele tempo presente. Agora, veja bem, e dito isto, lá no 28, chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Olha que interessante, né? Marta saiu correndo, apavorada. Por quê? Marta significa o quê? Marta significa quem fica amarga. Maria é o quê? Exaltada, né? Então, veja só, o mestre está cá e chama-te. É lindo Jesus chamar, né? Jesus sabe quem ele chama. E ela, ouvindo, levantou-se logo, não demorou, porque era o mestre, era o rei, era o filho de Deus chamando, logo, e foi ter com ele. Aí os judeus veem que ela saiu apressada, vai atrás dela. Quando Maria chegou aonde Jesus estava, e vendo-o, é Jesus, estou vendo, lançou-se aos seus pés. Marta cobrou Jesus. Marta indagou Jesus. Marta colocou a mão na cinturinha dela e disse, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não tinha morrido. Maria, pela segunda vez, lançou-se aos pés. Esta Maria exaltada é aquela que secou os pés de Jesus com seus cabelos, que derramou o perfume nos pés do Mestre. E ela disse assim, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase, porém o jeito de Marta foi um, de Maria foi outro. Jesus, pois, quando a viu chorar, perturbou-se. Por quê? Porque tem jeito de se chegar a Jesus. Lançou-se aos pés. Marta falou com ele como um amigo. Maria falou com ele como o Filho de Deus. Jesus chorou. Aí alguns incrédulos perguntam, não podia ele que abriu os olhos? Aí ele manda tirar a pedra. A Marta, de novo, a irmã do defunto, diz, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Obrigado, Marta, por me lembrar que já é de 4 dias, como se ele não soubesse. E ele fala, não te hei dito, ele está dizendo de novo, eu já te falei quantas vezes, Marta, que se creres verás a glória de Deus. Quantas coisas Jesus tem que fazer em nossas vidas para crermos que ele é o Filho de Deus, né? Quantas coisas Jesus ainda tem que fazer para a gente ver a glória de Deus agindo, nos pequenos, mínimos detalhes, né? Muito bem. Jesus, ele coloca aqui, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Haveres ouvido. Deus ouvia Jesus. Deus falava com Jesus, Jesus falava com Deus.
Mas ele fez aquela oração ali para que as pessoas vissem que o poder maior, olha a humildade do Senhor. Ele podia dizer, Lázaro, sai para fora. O pai ia falar, tudo bem, meu filho, mas o pai conhece o filho conhece o pai. E o filho jamais faria qualquer coisa que entristecesse o pai. Ele podia ter dito, Lázaro, sai para fora, mas ele preferiu dizer, pai, eu estou falando isso aqui, eu sei que o Senhor me ouve, mas é para que eles creiam que eu vim do Senhor e que o poder que eu tenho vem do Senhor, emana do Senhor. Olha que lindo. E ele diz, sai para fora. Ele tinha as mãos e os pés ligados com faixas, o rosto envolto num lenço. Olha aí, a era da lei, enferma, atada, ataviada, presa, cega, totalmente impossível de se cumprir. Jesus estava dizendo, olha, tira tudo isso aí, eu trouxe liberdade para vocês, eu nasci para que vocês tenham vida e vida com abundante, eu sou a luz do mundo, a luz dos homens, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu vim para salvar o mundo, não para acabar com o mundo, não matar eu vim para cumprir a lei, não para anular a lei. Jesus, ele cansou de falar isso no seu ministério, para que as pessoas entendessem que acabou as ataduras, as prisões, as cadeias, os grilhões, as algemas, acabou a mente cauterizada, dominada por questões religiosas, filosóficas, agnósticas. Jesus estava dizendo, olha, está vendo aqui, ó, 4.000 anos depois, no 4º dia de morto, fétido, estou eu aqui para libertar vocês de todo este mal, do pecado, da morte e dar a vocês vida eterna. O que Jesus estava dizendo é isso, desligai e deixai-o ir, sem julgo, sem sentença, sem maldição, sem ilegalidade, sem pecado, deixa-o ir. E por causa dessa obra, muitos creram nele. Se ele tivesse feito sozinho, sem falar com Deus, muitos creram nele. Mas ele honrou o Pai, que deu a ele esse ministério na terra. Desde a fundação do mundo, está lá escrito em Apocalipse 13:8 e 1 Pedro 1:20. Desde a fundação do mundo, isso já foi estabelecido no céu. Como isso e todas as outras coisas que estão na palavra de Deus. Como a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo hoje, a Bíblia continua sendo escrita, o livro da vida continua aberto, os nomes estão sendo diariamente colocados, escritos lá, com letras de ouro, o seu tinha que estar lá, se você ainda não se rendeu ao senhorio do Senhor Jesus. Então a Bíblia continua sendo escrita, os tempos continuam sendo completados de forma soberana, maravilhosa. Então fique com esta palavra, leia este texto de João 11, sobre a ressurreição de Lázaro, e saia um pouco do literal, da realidade, porque foi um fato que ocorreu. E preste atenção nos verbos, preste atenção nas falas de Jesus, o sentido, pesquise, estude, medite. Eu poderia ficar aqui fazendo a série, primeira parte, segunda parte, eu quis resumir para instigar você a ler o que significa Lázaro, o que significa esta obra. E agora nós estamos no finalmente. Os 6.000 anos estão aí batendo para finalizar tudo, com o advento do anticristo, se revelando, com tudo o que a Bíblia diz que vai acontecer e já está acontecendo. Tudo isso está cronometrado. Deus não acorda mal-humorado e manda chuva, manda granizo, manda incêndio assim, porque ele está com raiva, porque ele é variável. Não! Isso é desde a fundação do mundo. Todas as coisas estão acontecendo. Este vídeo que eu estou gravando aqui, Deus viu na eternidade ele, para te alertar, para ler, meditar, temer a Deus. É um temor de amor, é um temor santo, não é um temor de medo. Porque se você tiver medo, você não se aproxima dele. Mas o temor reverente faz você querer mais dele. Então medite nesta palavra, descanse seu coração, que Deus tem controle para tudo, sim. E Deus cronometrou tudo, planejou tudo, projetou tudo, arquitetou tudo. E tem monitoramento 24 horas por dia, nada sai do que ele determina. Que Deus te abençoe grandemente.